conteúdo de hoje é justamente para quem quer entender melhor sobre a Matrix. E eu tenho postado alguns vídeos relacionados a esse tema e eu tenho recebido algumas mensagens das pessoas que querem entender mais profundamente sobre esse assunto. E eu vou falar um pouco aqui sobre ele. Então vamos lá. Um dos assuntos pilares da Matrix é: a Matrix, ela quer fazer você entender algo, você aceitar, descer goela abaixo o que não é realidade. Então ela vai trazer isso como em forma de filmes, contos de fadas e por aí vai. Pincelando aqui esse assunto para você ir entendendo aos poucos, porque não adianta a gente trazer um conteúdo, jogar tudo aí na sua mente que você não vai entender. Você tem que ir pegando aos poucos para que sua mente vá expandindo também aos poucos, porque a sua mente ela só vai entender assim, com essa repetição. Então vamos lá. Uma das coisas que mais o sistema faz você se aprisionar é você achar, você ter aquela sensação de que existe algo fora de você, um salvador fora de você, algo que vai vir te salvar. E esse algo que vai vir te salvar está no externo e não no seu interno. E isso aí é uma ilusão da Matrix. E como prova disso, o que eu sempre falo: a física quântica, ela anda de mãos dadas com o ensinamento milenar, que é o ensinamento da Bíblia. E Jesus, de fato, ele deixou o passo a passo. Ele deixou a bússola para que você entenda como é viver aqui na Terra, como é, de fato, você ser filho de Deus. E lá no livro de João 14, versículo 12, diz assim, ó: se vocês crerem, vocês farão coisas maiores da que eu fiz. O que Jesus queria dizer? Ele estava te ensinando para que você entendesse que não é porque ele era chamado filho de Deus, considerado filho de Deus, e de fato o filho de Deus, que só ele tinha esse poder, só ele tinha acesso a esse nível de ação, de espiritualidade, vamos dizer assim. Não, ele deixou aqui bem claro: se você crê em mim, que é nele, se você crê em mim, você fará coisas maiores da que eu fiz. Ou seja, ele estava te ensinando. Sabe quando você é aluno de alguma coisa, né, de algum curso e tal, e geralmente, ou você está ensinando alguma coisa a alguém, e geralmente a pessoa que aprendeu ali, ela consegue potencializar, ela consegue fazer melhor ainda do que quem estava ensinando. É justamente isso que Jesus estava falando. Então ele estava ensinando o passo a passo de como curar, de como ser uma pessoa abundante, de como ser uma pessoa próspera. Jesus estava ensinando vários detalhes ali, só que eles não entendiam que eles também poderiam fazer isso. Então eles começaram a questionar muitas coisas sobre o reino de Deus, e foi aonde que Jesus respondeu: se você crer, você fará coisas maiores da que eu fiz. Então era exatamente sobre isso. Se você crer, você fará coisas. Esse versículo não ficou parado lá no tempo, não. Ele também funciona ainda hoje. Se você crer, você fará coisas maiores. Se você entender que você também tem esse poder, você também pode executar esse plano. Mas isso depende da sua consciência, do seu nível de crença, das suas limitações. E por que eu cheguei nesse tema? A Matrix, ela traz diversos exemplos aí. De quê? De super-heróis externos. A Marvel, não só a Marvel, a Disney, sei lá, todo esse pacote aí de filmes, tem aquele ator que faz isso, que faz aquilo, né? Aquelas cenas cinematográficas, a gente fica assim: nossa, meu Deus do céu. Não é que você vai chegar nesse nível de cena, tá? Não é sobre isso, mas é sobre você entender que você é o seu super-herói, que não vai vir alguém externo para te salvar. O que vai te salvar é o seu interno. Quando você olhar para dentro, aí sim você vai entender. Só que para isso você tem que se aprofundar mais nesse assunto. Você tem que, de fato, entender tudo que você precisa fazer. E são coisas simples, são coisas de fato simples, mas você precisa ter a consciência de que você tem a necessidade de se aprofundar nisso para que você tenha clareza do passo a passo a seguir e você vai começar a ver sua vida evoluir. Porque olha bem, e olha que coisa interessante, a Bíblia vai falar em diversos versículos o quê? Que enquanto eles estavam aprendendo, enquanto os discípulos estavam aprendendo com Jesus, eles não botavam em prática, porque eles estavam sendo aprendizes ainda. Só que depois que Jesus morreu e ressuscitou e voltou para o céu, eles começaram a, de fato, exercer tudo aquilo que Jesus falou. Por quê? Porque eles aprenderam e depois eles começaram a pôr em prática. Então é por isso que você tem que ter clareza do que você deve fazer, para depois você começar a pôr em prática, para depois você não falar assim: não funciona. Funciona assim, mas quando você tem clareza, quando você tem consciência. E já que estamos falando de clareza, eu quero te convidar para o meu grupo VIP de mentoria. E lá, sim, eu te explico passo a passo como é que funciona, como é que você começa a evoluir a sua mente, como é que você começa a expandir e como é que você começa a cancelar suas crenças limitantes. E a gente vai colocar crenças para que você avance, para que você rompa todas as barreiras do impossível, do invisível, para que você consiga novas possibilidades. Sim, de fato, você é o seu super-herói. Você só precisa ter consciência disso. Lembre, tudo que você precisa já está dentro de você.